Então, bom dia a você que nos acompanha mais uma vez aqui na nossa Lexio Divina. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, escolher aquele lugar bem aconchegante para por alguns minutos nós partilharmos, mais do que isso, aprofundarmos na Palavra de Deus. Então, invocando assim a Santíssima Trindade e a presença do Espírito Santo que venha nos conduzir ao longo de todo este dia e no mergulho da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então você pode tomar a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Então, Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Aproximando-se, os discípulos disseram a Jesus: "Por que lhes falas em parábolas?" Ele respondeu: "Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, e quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouvireis e não entendereis. Olhando, olhareis e nada vereis. Pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque escutam. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando, e não escutaram." Palavra da salvação. Então convido você a mergulhar mais uma vez no texto, nesse primeiro momento da leitura, da nossa leitura orante. Nós vamos tentar assim mergulhar cada vez mais nas cenas que se passam no trecho de hoje. Os discípulos se aproximam de Jesus e nós estamos juntos com eles. Se imagine na cena, os discípulos se aproximando, e nós vamos nos aproximar também do Senhor. De repente você escuta os discípulos dizerem para o Mestre: "Por que falas em parábolas?" Ele responde. O Mestre olha aquela multidão de discípulos. Já havia falado sobre a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida e muito rica no meio de nós. E de repente ele vai responder a pergunta dos discípulos. Procure estar atentamente na cena e ouvir o que o Mestre irá falar para nós. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, quem tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas quem não tem será tirado até o que tem.
Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham não veem, e quando ouvem não escutam, nem entendem. E quando nós ouvimos Jesus falar isso aos discípulos, nós atentamente estamos também ouvindo o Mestre, a gente acaba aqui percebendo a diferença de públicos. Existe um público, e aqui a gente percebe logo no início, a voz e a eles. A voz são os discípulos, aqueles que se aproximam do Mestre, aqueles que estão junto do Mestre, aqueles que estão acompanhando o Mestre. E eles, a voz, que são chamados a compreender, a escutar, e aí a partir do momento que escuta, a partir do momento que compreende, acaba se deparando com a abundância do reino dos céus, acaba se deparando com a abundância daquilo que Jesus vem anunciar para eles. E o segundo grupo é aqueles que estão seguindo Jesus, mas como multidão. São eles. Eles não conhecem os mistérios do reino dos céus. Ainda precisam entrar na dinâmica do discipulado. E aí eles quase não têm ou não têm. E se não entrarem na dinâmica do discipulado, não terão. Até o que tem será tirado, porque logo mais o Senhor vai ser entregue. Por isso que o Senhor fala em parábolas. E aquele que fala em parábolas, Jesus, quando fala em parábolas, os discípulos que estão caminhando com Ele, que estão ouvindo, são chamados a compreender. Agora, os outros que não compreendem, as parábolas causam um certo espanto, um despertar. Parábolas que, grosso modo, a gente pensa que é mais fácil compreender. Em alguns momentos, sim. Mas aqui, quando Jesus fala o porquê das parábolas, é para provocar nos seus ouvintes a sede de querer aprofundar mais naquilo, naquele ensinamento, na própria palavra de Deus que é derramada ali sobre aqueles que o ouvem. E aí aqueles que não entram no discipulado, eles olham, não veem, ouvem, mas não escutam, não entendem. E aí se cumpre a profecia de Isaías, que o Messias virá, irá anunciar o reino dos céus, mas pela dureza do coração. Muitas vezes, pela dureza do coração, não se consegue compreender a proposta do Mestre. Não se consegue compreender e permitir que essa palavra adentre no coração. E aí aqueles que entram nesse caminho, que compreendem essa palavra, são chamados bem-aventurados, porque ouvem, porque escutam, porque veem e deixam o poder dessa palavra mergulhar cada vez mais no coração. E por isso que Jesus coloca atentamente, desejavam ardentemente os profetas, os antepassados, experimentarem essa palavra que se faz carne e habita entre eles, que se faz o Messias. E aí deixando que essa palavra venha até nós. Permita que essa palavra venha. E a partir do momento que Jesus vai falando dessa forma e convidando a um verdadeiro discipulado, perceba em qual grupo você está. Você está na multidão que ainda não compreende a parábola, que ainda não segue, ou você está entrando na dinâmica do discipulado, que tem sede de buscar, que tem sede de compreender,
que tem sede de cada vez mais não somente aprender, mas tentar guardar o valor no mais profundo do seu interior. Qual é o grupo que nós nos identificamos? O que Jesus quer falar para nós? O que a palavra de Deus provoca em nós e faz despertar a nossa busca pelo Senhor. Deixe que no dia de hoje, esse porquê das parábolas, o Senhor possa instigar e provocar no nosso interior uma sede tão grande, uma fome tão grande, uma busca tão grande, de mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. De mergulhar cada vez mais na proposta que Jesus tem para nós, na palavra que o Senhor se derrama sobre nós. E nessa dinâmica que essa palavra vai inquietando o nosso coração. E na proposta daquilo que o Senhor vem cada vez mais nos abençoar, nos envolver, nos conduzir, elevemos as nossas preces. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de compreender ainda mais a sua palavra. Peçamos ao Senhor a graça de cada vez mais fazer com que essa palavra que é anunciada, possamos cada vez mais deixar sendo seduzidas por ela, seduzido por ela. Permitamos que essa palavra do Senhor possa envolver o nosso ser, possa nos contagiar, possa nos fazer ir adiante, possa nos fazer verdadeiros discípulos. Sim, Senhor, nos dá a graça de sermos esses discípulos. Nos dá a graça de continuarmos perseverando na escuta da Tua palavra e nos faz cada vez mais sensíveis à Tua palavra. E você vai rezando, vai falando com o Senhor aquilo que essa palavra provocou no teu interior, no teu ser. E vai permitindo que a graça do Senhor vá te encorajando, vá te suprindo, vá te alimentando. Vá nos dando a coragem de ir adiante como discípulos. E deixa que essa palavra, semente do Senhor, vá sendo germinada no teu coração e no silêncio Ele vá abrindo os teus olhos, abrindo os teus ouvidos, abrindo todo o teu ser para ainda mais compreender essa palavra que cura, liberta, restaura e ilumina os teus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então a você que nos acompanha todos os dias aqui, nesse mesmo horário, e a você que retoma esse vídeo para junto rezar conosco ao longo do dia, permita que essa experiência chegue a mais e mais pessoas. E aí a importância do seu like
a importância de compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas. E se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e receba as notificações acionando o sininho das mais variadas programações que temos preparado para você que nos acompanha. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia.